Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast do Envelhecer com Saúde. Estamos hoje aqui para falar de um assunto, como é, Rafa? Tu sempre diz que muito importante. Não, é o mais importante, com certeza. É sempre o assunto mais importante. Esse é o podcast. Para todo profissional que lida com então, hein? Que honra. Então, assim, hoje a gente vai falar de quê, Rafa? Diz aí logo. Hoje vai ser sobre alteração comportamental das síndromes demenciais. E olha o quanto realmente esse é um sintoma importante, porque ele é não só significativo para o paciente, como também para os familiares. A gente vai conversar sobre isso hoje, né? Então, pessoal, tema do podcast de hoje, alteração comportamental na demência, tá? Roda a vinheta! Bom, pessoal, hoje, como eu disse antes da vinheta, a gente vai falar sobre alteração comportamental na demência. E para falar sobre isso, nós reunimos aqui o time do Envelhecer com Saúde e um convidado ilustríssimo, que não é a primeira vez que ele vem aqui conosco, que é Rodrigo Silva, nosso grande amigo e competentíssimo psiquiatra, faz neuropsiquiatria, faz psicogeriatria, né? É lá da Universidade Federal de Pernambuco, assim como a gente, e faz um ambulatório de psicogeriatria, né? Nos ajuda bastante, né? Principalmente em pacientes que têm o que a gente vai discutir hoje aqui, que são os sintomas comportamentais da demência. Rodrigo, muito bem-vindo mais uma vez aqui conosco, sempre uma honra. Eu agradeço, Daniel, Eduardo e Rafael pelo convite, né? Sempre é um prazer estar aqui conversando com vocês nesse tema tão importante, né, Rafa? Tão importante, o mais importante de tudo. Mas vamos lá, quando se fala em demência, né, Fig, Rafa, Manga, Rodrigo, né? Eu falei Manga, porque para alguns não sabem, Rodrigo, o apelido dele é Manga, né? Então... Se alguém chamar de Manga na rua, eu sempre vou atender. Atende também, né? Rapaz, outro dia eu tava atendendo alguém, disse, como é o nome dele? Rodrigo, Rodrigo, eu dizendo pro paciente, que eu tinha recomendado ele, aí disse, Rodrigo, espera aí que eu não posso dizer o nome que tá vindo, porque é o apelido. Tô acostumado já. Então, muitos, tanto profissionais de saúde como os próprios pacientes e familiares, acreditam que para ter demência, pacientes com demência, o indivíduo com demência sempre irá apresentar necessariamente alterações cognitivas, sobretudo alterações da memória. Uhum. E a gente sabe que ao longo da evolução clínica de um paciente com demência, seja por Alzheimer ou outros tipos de demência, surgem com muita frequência alterações que vão além das alterações cognitivas, né? As alterações comportamentais. Fala aí um pouquinho pra gente, Rodrigo, quais são essas alterações comportamentais que normalmente surgem nesses pacientes? Então, Daniel, como você falou, antigamente, né, essas alterações comportamentais não eram vistas como um dos sintomas principais da demência. Desde 2011, né, que eles entraram como um dos sintomas principais e que davam diagnóstico, sim, das demências. Eu sempre gosto de falar que a primeira paciente descrita por Alois Alzheimer, August Deter, no início do século XX, ela foi internada, foi para um hospital psiquiátrico ser internada por conta de alterações comportamentais. Ela tinha um delírio de ciúmes em relação ao marido dela, uma agitação grave, que foi isso que foi o motivo de que ela fosse hospitalizada, que ela fosse institucionalizada. Não foi pelas alterações cognitivas. Então, as alterações são muito importantes. Então, a gente vê que essas alterações comportamentais, tem vários nomes também, né? A gente fala de alterações comportamentais da demência, sintomas neuropsiquiátricos da demência, tem a sigla que é muito conhecida, mas assim, que tem se procurado não usar tanto, que é o BPSD, né? Que sintomas comportamentais e psicológicos da demência. Eu vou chamar Rafa agora para falar o inglês de Rafa aí, diga aí. Vou até limpar a garganta. Behavioral Psychological Symptoms of Dementia. Pronto, diga lá. Inglês fluente. Então esses sintomas, eles podem acontecer em qualquer fase da demência, incluindo nas fases prodrômicas, incluindo nas fases iniciais. Então a gente tem vários sintomas que podem ocorrer nesses pacientes, em qualquer tipo de demência. E a gente pode agrupar esses sintomas em clusters, né? em agrupamentos de sintomas. Então, o que a gente utiliza mais são os sintomas, a gente agrupar em 4 grandes grupos. A psicose na demência,
os sintomas afetivos na demência, que aí entra tanto a depressão como a ansiedade, também entraria nesses sintomas afetivos. Os sintomas de hiperatividade, que entraria agitação, agressividade, inquietação, a perambulação, comportamentos ritualísticos, entraria nesses sintomas de hiperatividade. E na apatia, né, que seria um outro grupamento de sintomas bem importantes. E a gente também tem alguns outros sintomas que estaria enquadrado dentro de alguns desses, como por exemplo, desinibição sexual, como por exemplo, alterações do sono e do apetite relacionados a síndromes demenciais. Então a gente tem vários sintomas que podem acontecer, e eles podem acontecer tanto agrupados em clusters, em grupos maiores, como eles podem também acontecer isoladamente, podem ser estudados também isoladamente. De forma geral, o sintoma que é mais prevalente em todas as fases da demência, o que é mais persistente, é a apatia. Então a gente tem a apatia como sendo de forma geral. Obviamente isso vai mudando muito nos diversos estudos, mas em geral a apatia é aquele sintoma que é mais prevalente desde o início, que é mais persistente ao longo do curso da demência e que tem maior incidência, é a apatia. Depois a gente tem muitas vezes... Eu diria que provavelmente talvez seja um dos sintomas mais subdiagnosticados. Eu estava com isso para dizer aqui. Subreconhecidos. Diz aí, Rafa. É justamente isso. Eu já tive um paciente uma vez que... eu fui avaliar ela e o pessoal disse, não, mamãe é muito tranquila, a vovó tá sempre tranquila. Quieta. Muito quietinha e tal. Eu disse, mas como foi isso? Não, já tem uns 5 anos que ela vem cada vez mais, ficando mais quietinha. Blá, blá. Então, não, hoje ela não conversa muito não, só diz sim ou não. Então, quando eu fui avaliar, ela já era uma demência extremamente avançada, CDR3, fase final, e a família não percebia, porque entendia que ela estava ficando austera. Foram o que eles disseram, não, é que ela tá ficando muito austera, uma pessoa muito... E achando que aquilo ali fazia parte do envelecimento normal. Envelhecimento normal, exatamente. Não, é normal, né? Ela tem 80 anos, é assim mesmo. É um dos sintomas mais, assim, realmente, que são muitas vezes, a apatia é muitas vezes subdiagnosticada, e o tratamento também é muito difícil da apatia, né? O tratamento não farmacológico e o farmacológico da apatia é muito difícil. Então, já que a gente tá falando da apatia, a gente podia já diferenciar o que seria a diferença de apatia e depressão. Que eu acho que é importante que muita gente, muito profissional de saúde confunde, inclusive. Então a gente e o manejo é totalmente inclusive diferente. Assim, tem muita discussão se apatia e depressão faria parte do mesmo grupo de sintomas, mas o que a maioria dos estudos mostra parecem que são sintomas diferentes. Neurobiologicamente eles também vão ser diferentes, áreas diferentes do cérebro vão estar comprometidas no que a gente avalia neurobiologicamente. E parece que são realmente sintomas que a gente deve estudar de forma em separado. Então é importante a gente diferenciar que a apatia é essa perda de motivação, a perda do interesse. Está muito ligado à falta, a uma redução da volição, da vontade daquela pessoa, e você vai ter uma redução da amplitude emocional. Você vai ter uma indiferença afetiva. Isso que é a grande chave. Isso que é a grande chave de diferenciar da depressão. Que na depressão o humor do paciente vai estar normalmente deprimido, irritado. A gente vai falar um pouquinho de depressão mais pra frente. E na depressão você tem essa tristeza. O humor está deprimido. Então, o paciente ele parece ter um tônus afetivo que está sempre regulado para baixo. Ele parece estar sempre triste, né? Então o humor está deprimido, né? É o paciente que está mais para baixo, entre aspas. Na apatia, essa indiferença. Então, tanto faz nascer um neto, tanto faz uma filha daquele paciente casar, ele não vai demonstrar uma alegria. Não tem motivação. Como tanto faz, muitas vezes, assim, às vezes é uma coisa que dói, muitas vezes, nos familiares. Os familiares dizem, doutor, papai faleceu, mamãe faleceu e, enfim, o cônjuge não demonstrou nenhuma parecia que não estava nem aí, né? Isso que é apatia, essa indiferença afetiva, diferente da depressão, onde o paciente vai parecer triste. Ele vai ter um tônus afetivo que vai estar sempre regulado mais para baixo, né? Essa tristeza. Que tu costuma fazer, que tu gosta de fazer nesse momento? Então, na depressão, muitas vezes, o sintoma é um pouco mais, os sintomas são mais, variam mais, sabe, Eduardo? A apatia é uma coisa muito mais constante. Então, e essa pergunta da variação do humor seria importante. E é importante perguntar, tem coisas que fazem com que ele fique alegre? Então, na depressão, a gente sabe que você vai ter uma perda de prazer,
uma perda de motivação muitas vezes, mas tem coisas que conseguem alegrar aquele paciente. Então isso é importante você perguntar. Tem uma coisa que acontece, eu sempre gosto de perguntar dos netos. Normalmente quando o paciente é avó, né, ele tem uma ligação muito forte com os netos, né? Então quando os netos chegam na casa para estar com seu fulaninho, com dona fulaninha, ele se alegra. O que é que ele gosta de fazer? Ele gosta de fazer, ele gosta de fazer alguma coisa, porque na depressão, se a depressão grave, você pode ter uma perda de prazer para quase todas as situações, uma depressão mais grave. Mas quando é uma depressão mais leve, tem coisas que ainda conseguem causar alguma modulação afetiva, alguma coisa ainda consegue deixar o paciente alegre, ter algum afeto positivo. Na apatia, normalmente, é uma coisa muito mais constante e realmente essa amplitude emocional é quase que inexistente. Numa depressão grave, realmente é difícil, pode ser um desafio clínico diferenciar uma depressão grave de uma apatia. Mas o que vai muitas vezes diferenciar essa questão da flutuação dos sintomas. Não que a depressão vai flutuar como flutuar ao longo do dia, né? Mas na depressão você tem um episódio. Então o paciente vai estar alguns dias ou semanas sentindo-se dessa forma. Enquanto na apatia é uma coisa que é mais constante, sabe, Eduardo? Então isso é uma coisa que a gente vai... Naturalmente, as coisas elas se misturam e se confundem, né? Não é absolutamente um que vai ter apenas apatia, o outro vai ter apenas depressão, o outro somente agitação. Na verdade é um conglomerado de eventos, ali é uma doença meio que espectral, onde você vai tendo um pouquinho de cada, às vezes um se sobressai mais do que o outro. Importante a gente estar atento, falar sobre alteração comportamental, porque na prática, muitas vezes, quando surgem as alterações cognitivas, a família tende a ir aceitando, até encarando muito como normalidade, né, aqueles esquecimentos, mas muitas vezes o que faz o paciente ser levado para atenção médica é quando surgem os BPSDs, né? E isso leva a família a ficar muito preocupada quando ele está com o comportamento alterado. Né? Uhum. As alterações de comportamento são a maior causa de institucionalização dos pacientes com demência. Os custos do paciente de demência, uma grande parte é por conta das alterações comportamentais. Então, realmente, os desfechos dos sintomas comportamentais da demência são muito sérios, porque eles tanto vão trazer um sofrimento pro paciente. A gente sabe que no CCL, né, no comprometimento cognitivo leve, se você tem uma alteração comportamental, existe uma chance maior de você ter uma progressão para a demência. A gente sabe que no paciente com demência, isso vai causar uma maior sobrecarga do cuidador, as alterações comportamentais. É um grande fator de risco para sobrecarga. E vai trazer um sofrimento a existência de BPSD. Temos até um episódio do podcast que também fala sobre... Ele aumenta a mortalidade. Aumenta a morbidade. Aumenta o risco de queda e o estresse do ambiente domiciliar ou familiar, que é justamente via o estresse do cuidador. Né? Você falou uma coisa importante sobre o CCL. Então, existe o MBI também, né? Que são sintomas. Fala um pouquinho mais pra gente. Então, é muito importante a gente ter essa... Qual é a sigla em português? Eu só falo MBI. Comprometimento comportamental leve. A gente nunca vi essa sigla em português. MBI, Mild Behavior Impairment. Isso em português comprometimento comportamental leve. É CCL também, né? Sim, por isso que... Pois é. Então, o MBI é um conceito, Rafa, que começou de 2015 para cá. Então, 2015 começou-se a ter esse construto do MBI, que ainda são critérios provisórios, em que ele vai falar de uma série de alterações de comportamento que vão acontecer acima dos 50 anos. Então ele traz lá, tem vários critérios em relação à desregulação emocional, a sintomas de agitação, sintomas depressivos. Ele vai ter uma série de critérios lá que você vai preenchendo, que você vai ter uma mudança de personalidade que vai ser uma coisa significativa naquele indivíduo que ocorre após os 50 anos. Então o que é importante a gente entender? Que todo transtorno mental de início tardio pode ser um pródromo de demência. Pode ser o evento, o sintoma inaugural. Eu gosto muito de usar isso. O sintoma inaugural da demência. É aquele sintoma index, né? Então começa com o sintoma comportamental e depois você pode ter o quadro, abrir um quadro cognitivo e você fechar o diagnóstico da demência. Então toda depressão de início tardio, aquela depressão que ocorre após os 60 a 65 anos, o transtorno bipolar de início tardio que ocorre após os 50 anos, a esquizofrenia de início tardio, que é aquela esquizofrenia que acontece após os 40 anos, ou a psicose de início muito tardio, tipo esquizofrenia, que ocorre após os 60 anos. Então, todos os transtornos mentais
que ocorrem que ocorrem tardiamente, a gente tem que ficar atento se aquilo, na verdade, não é um pródromo de demência, se a gente está diante de um quadro de doença neurodegenerativa. Então, nesses pacientes, então, esse construto do MBI, assim, atenta, esse construto do MBI é um construto que vai estar em construção. Ainda são critérios provisórios, eu acho que dão alerta pra gente. Sintomas que vão surgir tardiamente. O paciente nunca teve depressão e começa a ter após os 60 anos. No caso do MBI, após os 50. Né? Então, o paciente que nunca teve transtorno bipolar e abre um quadro maniatiforme após os 50 anos. Então, a gente tem que ficar atento. Vai ter que fazer uma avaliação, tanto de exames laboratoriais, mais ou menos aquele mesmo screening para da diagnóstico de demência. Então, exames laboratoriais, neuroimagem, assim que possível, uma avaliação cognitiva daquele paciente, para realmente a gente, mesmo que você tenha um paciente que tem um transtorno mental doença tardio, você faz exames laboratoriais normais, neuroimagem inocente, que não te chama atenção para nenhuma doença neurodegenerativa. Você faz uma avaliação cognitiva, a avaliação cognitiva está normal naquele paciente, o paciente não tem nenhuma perda funcional maior, então você vai ter que seguir aquele paciente e ficar um pouco mais atento, acende sinal amarelo. Então o paciente tem um transtorno mental de início tardio, acende sinal amarelo, que pode ser que mais para frente ele possa evoluir para um quadro, uma doença neurodegenerativa. É importante a gente estar falando aqui de BPSD, porque muitas vezes chega para a gente no consultório, tá? Se você é médico, trabalha na atenção primária, né, é clínico, e chega para você um paciente que tem uma queixa cognitiva, né, que a família traz para você, que ele está esquecido, e isso é muito comum, é o dia a dia da gente. Faz parte da anamnese você perguntar se, além de queixas cognitivas, se há mudança do comportamento. Porque se aquele paciente tem uma alteração cognitiva, tem uma queixa cognitiva, e na história clínica ele vem também com mudança do comportamento, isso aumenta a probabilidade dessa queixa cognitiva ser, de fato, uma manifestação de um síndrome demencial. E é interessante, Daniel, você falar isso, porque isso tem que ser investigado, isso tem que ser abordado, porque muitas vezes as pessoas não perguntam. A gente, quando está atendendo ali, não vai perguntar sobre o comportamento, vai perguntar sobre a memória, sobre não sei o que e tal. E o comportamento como está, isso não é uma pergunta natural na anamnese. E Rafa, muitas vezes esse BPSD, desculpa, Rodrigo, é só para concluir, muitas vezes a gente tem que perceber, ter a percepção de que às vezes o BPSD vai se manifestar de algumas formas. Por exemplo, a família não vem dizendo que ele está agitado sempre. Ele está ranzinza, que ele não está querendo mais tomar banho, que ele está teimoso, que ele está fazendo birra. Né? E aí cabe a gente interpretar que isso possa ser um BPSD e explicar para a família que aquilo ali não é birra, que aquilo ali não é teimosia, que aquilo ali é um sintoma, é uma manifestação de um processo em curso. Ontem eu atendi desculpa, Rodrigo, antes de tu começar, me lembrei agora que o Daniel falou, ontem eu atendi um paciente e eu perguntei a ele, não, como é que tá? E eu percebi na conversa que ele estava tendo algum sintoma comportamental e a família não estava muito atenta a isso. 30 de 30 no minimento, mas aí daqui a pouco ele me perguntou de novo, uma pergunta que eu tinha acabado de responder, daqui a pouco outra. Aí eu cheguei no assunto de banho. Eu disse, como é que é banho? Aí todo mundo na família assim, meu Deus, doutor, isso é um problema. Eu disse, por quê? Ele virou para mim e disse, doutor, porque eu sou limpo. Eu disse, como assim o senhor é limpo? Eu disse, eu não vou ficar tomando banho todo dia. Eu disse, mas faz 85 anos que o senhor toma. Aí ele disse, não, mas agora eu sou limpo, eu não preciso tomar banho não. Fazia 15 dias que ele não tomava banho, porque dizia que não precisava mais. Justamente isso. Então é importante, até eu tô aqui só pra gente ver o que é que o MBI diz dos critérios, né? Então assim, ele diz assim, do MBI. Sim. Diz assim, que o critério principal é mudança do comportamento e personalidade observadas pelo paciente, informante ou pelo clínico, de início tardio, ele classifica como maior ou igual a 50 anos, e persistindo intermitentemente pelo período de 6 meses. Devem representar uma clara mudança do comportamento e personalidade visual da pessoa, evidenciada por pelo menos um dos seguintes. Ele vai trazer, né, desregulação emocional, falta de controle de impulsos, comportamento social inapropriado, anormalidade da percepção, redução da motivação. Então, assim, só pra gente ter noção do que é que a gente vai olhar. E isso é uma coisa que vai guiar a gente. Isso aqui não é um critério, né, ainda bem estabelecido, é um critério provisório. Mas mostra pra gente que toda alteração que vai acontecer de personalidade, que vai ser significativa na pessoa, que acontece tardiamente, isso deve ser importante, deve ser valorizado. Rodrigo. Só uma coisa que para chamar a atenção sobre a neuroimagem,
É importante algumas alterações que alguns quadros demenciais vão causar, atrofia disso, atrofia daquilo outro, diminui aqui, diminui ali, mas o grande papel da neuroimagem é também descartar causas outras. Então, uma neoplasia, uma tumoração, metástase, e aí você vai conseguir dar uma causa não neurodegenerativa ali para aquele quadro. Então, muitas vezes é isso a que se presta a imagem. Outra coisa importante aí que você falou muitas vezes o paciente chega para a gente com delírios, né? Delírio de perseguição e até mesmo outros cenários, outros sintomas psicóticos como alucinações visuais, auditivas. E aí diferenciar o que é uma demência que está se apresentando ali com BPSD de uma esquizofrenia de início tardio é difícil, né? E eu acredito que para você chega muito esse cenário, né? Esse cenário que é complexo, né? É um grande desafio, né? Então, assim, você vai ter que avaliar aquele paciente, fazer neuroimagens, exames laboratoriais, fazer uma avaliação cognitiva, avaliar a funcionalidade, porque no transtorno psicótico você pode ter uma perda funcional, mas é perda funcional secundário àqueles sintomas. Então, por exemplo, o paciente que tem um transtorno psicótico, que tem delírios persecutórios, que não sai de casa, não vai conseguir trabalho, ele vai ter uma perda funcional. Mas a gente entende que é por conta dos sintomas, daquele sintoma específico, e não por a questão da cognição, da capacidade dele de realizar aquelas enfim, as coisas do dia a dia dele. Uma coisa que às vezes ajuda na diferenciação, alucinações auditivas não são tão comuns na demência, né, como manifestação da demência. Pode acontecer, mas não são tão comuns, são mais comuns na esquizofrenia, propriamente, né? Isso, então assim, isso é uma das coisas que a gente vai sempre tentar diferenciar alguns sintomas. Não tem sintomas que a gente claramente vai conseguir fazer essa diferenciação, né? Mas é uma coisa que você pode, esses sintomas realmente, nas demências, você vai ter delírios pouco estruturados normalmente. São delírios mais, você não tem um delírio sistematizado, como se tem transtorno psicótico. A gente até fala que muitas vezes nas demências são ideias deliroides. Se você for na psicopatologia mais estrita, são ideias deliroides, porque não é aquele delírio que a gente tem nos transtornos psicóticos. Então, no transtorno psicótico, muitas vezes você tem um delírio mais bem estruturado. Então, Eduardo tá com a máscara, ele tá com uma coisa aqui na máscara, que significa que pode ser que ele esteja querendo me matar. Não, Rodrigo. Ele não tem os dentes da frente. Aí, como tá filmando, aí ele esconde com a máscara. Achei que ele tá falando sério. Ele é um delírio mais estruturado, com mais detalhes. Transtorno psicótico é um delírio mais sistematizado. E nas demências, você vai ter delírios que vão ser normalmente pouco sistematizados. Então a gente consegue eu até gosto de falar isso para os pacientes, vamos tentar compreender aquela pessoa, né? Então ela tem lá uma alteração cognitiva e de que ela colocou o celular dela aqui, mas ela não lembra que o celular dela está aqui, né? Então ela não consegue, ela não consegue lembrar onde colocou o celular. Ela vai achar que alguém roubou. Então, né? eu digo, ó, como o cérebro da gente é, entre aspas, inteligente, né? Então ele vai começar a interpretar que eu coloquei aqui, não sei onde é que é, Daniel roubou meu celular. Com certeza. Então, o paciente de demência normalmente não faz um delírio tão bem estruturado. Então, então quais são os conteúdos no delírio mais comuns no paciente com demência? É delírio de roubo, delírio de infidelidade, delírio de abandono, que ele foi abandonado, enfim, que ninguém quer saber dele. São comuns delírios, transtornos delirantes de falsa identificação, delírio de Capgras, que uma pessoa foi substituída por um impostor, né? O delírio de Fregoli, né? Enfim, isso aí você vai ter os transtornos de misidentification syndromes, né? Então esses transtornos, isso aí você vai encontrar muito, tanto em Alzheimer, mas também muito em Lewy, os sintomas de falsa identificação. Então esses são os conteúdos mais comuns do delírio do paciente na psicose da demência. E de fato, quando você tem alteração, as alterações de senso-percepção, as mais comuns são as alucinações visuais. E a gente aí chama a atenção que a alucinação visual é um critério principal para a doença com corpos de Lewy. Então eu sempre falo para os residentes, né, que a gente tem que realmente avaliar. É uma alucinação verdadeira? O paciente está vendo aquilo, porque em Lewy é uma alucinação complexa, bem estruturada, né? Então, isso é importante tentar diferenciar essa alucinação. Então, se a gente tem... E eu sempre gosto de dizer, Daniel, é uma alucinação que é no início do quadro.
Em Alzheimer você vai ter muito comumente também alucinações, mas que não vão acontecer normalmente no início do quadro, não vão predominar no início do quadro. Eles podem acontecer, a gente sabe que todos os sintomas comportamentais, a maioria deles, eles vão progredindo, vão piorando com o passar da demência. Normalmente as alucinações vão ser realmente mais frequentes nas fases cada vez mais avançadas, você vai tendo maior incidência de alucinação. O delírio muitas vezes pode acontecer mais nas fases iniciais, né? Pode acontecer nas fases moderadas, mas normalmente você tem que ter alguma cognição para ainda fazer, para você construir esse delírio. Então o delírio você não encontra tão comumente nas fases mais avançadas, você encontra muito mais fases mais iniciais e nas fases moderadas. Duas coisas, só lembrando aí de Charles Bonnet, né, que é aquela alucinação visual. Charles Bonnet, que é aquela alucinação visual que a gente encontra no idoso. Que já tem deficiência. Ele vai perdendo, na verdade, os receptores, né? Mas tem a formação da imagem cerebral e para ele é como se ele estivesse enxergando. E a diferencial é que ele sabe que não existe. Isso, a gente chama até de alucinose às vezes, né? Porque o paciente tem crítica, ele faz crítica daquela alucinação. Por exemplo, em Levy existe uma discussão se o paciente tem crítica ou não das alucinações. Alguns estudos dizem que em Levy você tem crítica da alucinação. Crítica é dizer que ela não existe. Isso, quer dizer que ele sabe que é uma alucinação, ele sabe que não é real, entre aspas. Sim. E em alguns lugares falam que o paciente não tem crítica. Na minha experiência, quase todos os pacientes que eu tive com doença com corpos de Levy, eles não têm insight, não tem crítica que aquilo é uma alucinação. Outro sintoma comportamental que traz muito transtorno para a família é a perambulação, né? Wandering. Perambulação. É o wandering. Wandering, principalmente à noite, né? Perambulação à noite. É um sintoma, é um problema que muitas vezes leva o paciente a se perder. Né? Porque ele perambula pelo bairro e se perde, né? E que causa um desgaste na família gigantesco também, né? O shadowing, que é parecido com o wandering, só que o shadowing ele fica andando, mas atrás de uma pessoa. Atrás de uma pessoa, parece a sombra, né? A shadowing é a sombra. Então é outra coisa também que... E a perambulação pode inclusive trazer risco clínico para o paciente, né? Ele de pode queda, emagrecer, dependendo, tem paciente que emagrecer horas, de tanto caminhar. Horas. Então o paciente pode entrar inclusive em risco nutricional. A gente já teve um paciente lá no HC que ele chegou magérrimo, porque a família disse, olha, doutor, ele anda sem parar durante quase todo o dia. Tá danado. Ele percorre uma maratona por dia. Né? Então... É um gasto energético muito grande, um gasto calórico muito grande. Rodrigo, as manifestações são conjuntos, mas que aparecem praticamente em quase todo tipo de demência. Aí minha pergunta, algum que tu escolhe especificamente para cada uma delas? Entendi. Alguma manifestação, tipo, o paciente mais desinibido já pensa logo em frontotemporal, né? Como é que você faz essa seleção assim, que rapidamente faz aquele teu insight? Então isso é importante, que muitas pessoas acham assim que porque o paciente tem muita alteração no comportamento, pensam logo em DFT variante comportamental. A gente sabe que tem alguns, enfim, a DFT tem as variantes linguísticas, a variante comportamental. A variante comportamental é a ferramenta mais comum das DFTs. E a pessoa sempre acha que você tem muita alteração no comportamento, você tem DFT. As alterações de comportamento que a gente vai ter na DFT é essa apatia, a falta de empatia e de simpatia, a desinibição, a comportamentos ritualísticos e repetitivos, mudanças de hábitos alimentares, hiperoralidade, né? Então, essas são alterações que a gente vai ter na DFT, como sintomas principais. Então, na DFT, por exemplo, não é comum você ter psicose. A não ser na DFT, que tem algumas variantes genéticas do cromossomo 9, né, do C9 ou RF72, que é mais comum você ter sintomas psicóticos, mas na DFT não é comum você encontrar sintomas psicóticos. Então, se a gente tem, por exemplo, o paciente realmente com desinibição, com apatia, que é muito importante, a gente vai pensar, não vai dar o diagnóstico, vai direcionar, pensar realmente que pode ter DFT, o paciente tem um comportamento ritualístico, hiperoralidade, você pensa em DFT. Em Levy, o que vai chamar muita atenção na alteração do comportamento justamente são sintomas psicóticos. A alucinação faz parte do critério core, né, do critério principal, um dos critérios principais para Levy, mas é muito comum em Levy também você tem
você ter os delírios, que pode ser tanto os delírios de falsa identificação, como os delírios de delírios persecutórios também, né? E em Alzheimer realmente é uma miscelânea muito maior. Então, Alzheimer você não tem assim sintomas que vão te direcionar são os comportamentais, você vai pensar, isso pode ser uma demência de Alzheimer. São realmente sintomas muito mais amplos, pode acontecer em todas as fases, em todas as fases da demência. Existe aquela máxima, se você viu um paciente com doença de Alzheimer, você viu um paciente com doença de Alzheimer, o próximo vai ser diferente. Então, continuando aqui a nossa discussão, agora a gente teve a ausência de Eduardo, que teve que dar uma saidinha, mas a gente vai continuar aqui a nossa discussão. A gente vai, só para resumir, quais são exatamente todos os tipos de sintomas comportamentais que a gente tem. A gente vai ter depressão, onde a gente vai ter ali tristeza, labilidade emocional e todas aquelas coisas a mais. A gente parte para apatia, que a gente entendeu que a gente pode separar ela como uma nova categoria, onde você vai ter um isolamento maior, uma falta de motivação, indiferença emocional, como o Rodrigo falou. A diferença seria mais na apatia. Na apatia. A agitação, onde a gente tem outro campo ali, vai ter perambulação, alguns componentes de ações repetitivas e tal. A agressão, que também pode entrar como uma outra categoria, onde a gente vai ter agressão física, verbal, tudo isso vai entrar junto. E psicose, como outro campo dos sintomas comportamentais. A gente tem aí, de repente, alguns clusters de sintomas comportamentais. E para avaliar, Rafa, é muito interessante a gente, cada desses sintomas, a gente tem algumas escalas que podem ser utilizadas, mas é importante frisar que existe uma escala muito importante que é o inventário neuropsiquiátrico, que é o NPI, né, em inglês, o Neuropsychiatric Inventory, né? Então, o inventário neuropsiquiátrico é um instrumento bem importante para a gente estar avaliando essas alterações de comportamento. Ele tem 12 subitens, e esses subitens, cada um, você vai questionando para o paciente e para os familiares se eles acontecem, você vai graduando de acordo com a intensidade e a frequência que eles ocorrem. E você pode avaliar muito se você faz um tratamento. Então, você vai avaliar como é que foi o impacto daquele tratamento do NPI. Então, realmente, o NPI é a escala mais utilizada para avaliar as alterações de comportamento. Tanto você pode pontuar aquele sintoma isolado. Por exemplo, no NPI, ele traz agitação diferente de comportamento motor aberrante, né? Ele diferencia essas escalas. Aí, tanto você pode ver a escala individual, você multiplica a intensidade pela frequência, na intensidade você vai de 1 a 3 e a frequência de 1 a 4, você multiplica, você tem aquele score para aquele item. E você pode somar também. Então, o INP daquele paciente, somando todos os itens, foi tanto. Então, você consegue tanto ver globalmente como é que tá aquele paciente em relação às alterações de comportamento, como você pode pegar cada item. Depressão, e você tem várias perguntas que você vai fazendo e vai te guiando para você conseguir realmente ter uma coisa mais objetiva para avaliar os sintomas daquele paciente. Você está objetivando uma coisa que a princípio era subjetiva. E você, no acompanhamento, pode ter uma avaliação mais precisa. Era tantos pontos, agora a gente está com tantos pontos. Claro que isso leva um tempo para fazer. O NPI é interessante que tanto você vai pontuar os sintomas em termos de intensidade e frequência, como você vai pontuar em cada sintoma qual é a sobrecarga ou estresse do cuidador. Não entra na pontuação mesmo da escala, mas é coisa que você vai conseguir avaliar e você ver como é que está objetivamente o impacto naquele cuidador. E eu acho isso uma fala importante, Rodrigo, porque a gente começa a entender que os sintomas comportamentais, eles não dependem somente da doença. É claro que vai ter a dependência daquele paciente, personalidade pré-mórbida, a evolução de como aquilo está acontecendo, se ele tem algum outro problema intrínseco, problemas clínicos de saúde, uma insuficiência cardíaca, ele fica cansado, ele não entende o que cansaço é aquele, e aquilo gera agitação. Então, fatores outros do próprio paciente que vão gerar uma exacerbação daquele sintoma comportamental. Então, é aquela grande frase que eu gosto de dizer sempre para os pacientes. Muitas vezes, a alteração comportamental, ela é um sintoma não correspondido. Ela uma necessidade não respondida. Uma necessidade não atendida. E aquilo pode ser tanto do próprio paciente, como eu falei, como do cuidador, como você falou. Aí a gente tem várias coisas. Estresse do cuidador. Ora, o cuidador está ali no seu limite
sente emocional, cuidando daquilo, ele se sente perdendo a vida porque não vive mais a vida dele, vive a vida daquela pessoa doente. Aquilo ali gera um estresse, esse estresse ele é espelhado pelo paciente e aquilo gera uma agitação e um feedback positivo de piora do sintoma. Então a gente vai ter aí muito problema. Um relacionamento conflituoso, que aquele cuidador que não se dava bem com o pai, por exemplo, de repente agora ele é o cuidador principal e esse pai nunca foi um bom pai, né? Assim como, só complementando, a gente também tem fatores ambientais. Então, uma casa que ela não está bem estruturada para receber aquele idoso, é um ambiente que ele é, sei lá, barulhento, o odor não é legal daquele lugar. Então, não está preparado, ele não é um ambiente seguro, ele não tem atividades no dia a dia. Tudo isso faz e contribui para a piora desses sintomas comportamentais. Então, Rafa, eu acho que a gente pode pegar esse teu gancho do que tu falou pra gente, a gente começar a falar. A gente tá diante de uma alteração do comportamento. E agora? O que fazer com essa alteração do comportamento? Isso. Vamos então, falar sobre abordagem. Eu acho bem interessante, tem um protocolo, né? Que é o protocolo em inglês, é o DICE, né? Em português, que a gente, que é um anagrama. É anagrama que chama, né? Isso? Acróstico, né? Anagrama. Enfim, em inglês é DICE, né? Que a gente traduz em português pra dica, né? Que vai te orientar o que é que você vai fazer com esse paciente. Então, o que é que o dica é? O DICA. Primeiro, você vai ter que descrever aquele comportamento. Então, não adianta eu dizer, o paciente está agitado. O que é essa agitação? Ele está perambulando? Ele está inquieto? Ele está agressivo? Como é que é essa agitação? Ele está, enfim, a agitação grave, não é grave, né? Então, como é que é esse comportamento? A gente descrever esse comportamento detalhadamente, não somente colocar o paciente agitado, o paciente inquieto. A gente descrever em que situações está acontecendo esse comportamento. Isso foi de manhã, foi de noite, foi dentro de um fenômeno do pôr do sol. Então, acho que é importante descrever esse comportamento. Fenômeno do pôr do sol, muito comum. A gente investigar. Exato. Aí é onde eu sempre vou precisar dos meus amigos geriatras aqui, né? Então, a alteração do comportamento, ela pode ser um sinal de que alguma coisa está acontecendo. Então, toda alteração do comportamento nova, o paciente não tinha aquela alteração do comportamento e começa a manifestar, você vai ter que investigar causas clínicas e, como Rafa falou, as causas ambientais daquela mudança de comportamento. Isso que você falou é essencial, Rafa. Aquela alteração do comportamento pode ser uma necessidade não correspondida. O paciente com demência ele vai ter muitas vezes capacidade, obviamente nem sempre, mas vai ter capacidade de comunicar o que ele está sentindo. Então, dor, vocês devem ver isso diariamente, né? Como é que ele vai dizer que está com dor? É um grande sintoma. Eu detesto fazer essa comparação do idoso com a criança. Eu detesto, porque eu acho, enfim, que não é justa. Eu acho que coloca o idoso num lugar que não é dele. Ele tem toda uma história de vida. Ele não deve ser tratado como uma criança. Mas eu queria fazer só uma comparação, me permitir fazer essa comparação com uma criança. A gente que passou por isso, né? Rafa vai passar daqui a pouco, né? Não, Rafa? Em breve. Então, uma criança que tá chorando, a gente nunca vai. A gente vai. O que é que ela tem? Ela tá com cólica. Ela tá com a fralda suja. Dá vontade de fazer maldãozinho. Ninguém vai estar com sono. Ela tá com sono, então a gente... tem um chorinho de Caio que eu sabia. É sono, né? Esse chorinho não, é porque tá com fome, né? Ele tá chorando de um jeito e isso parece cólica, disquesia. Ninguém taca antipsicótico na criança porque tá chorando. Então a gente vai entender o que vai acontecer com esse comportamento. Então a gente, no idoso, por que a gente faz diferente com o idoso? Exato. Né? Então com o idoso a gente tem que tentar entender o que é que pode estar acontecendo com aquele indivíduo que esteja manifestando esse comportamento. Então, dor, o paciente não consegue dizer, eu estou com dor, ele vai ficar agitado. Exato. O paciente deprimido, ele vai estar irritado, ele não vai conseguir dizer como é que ele está se sentindo muitas vezes. Então, ele pode se manifestar de uma forma que a gente não está conseguindo avaliar. Então, investigar tanto causas clínicas, né? Pode ser enfim, um paciente que fica extremamente agitado de uma hora para outra. Você sabe muito melhor que eu. Pode ser uma infecção urinária, que é uma das maiores causas, né? Desidratação. Diagnóstico diferencial com delírio, né? Enfim, faz essa parte desse diagnóstico diferencial com delírio, né? E pode ser alguma coisa realmente ambiental, como você falou, Rafa, que está acontecendo alguma mudança de ambiente, alguma mudança de cuidador. Mudança de cuidador, Enfim, ele morava com uma pessoa e está morando com outra pessoa agora, né? Constipação, às vezes. Só isso. Então, e como é que então a gente vai... Chega para você, o paciente que está com aquela alteração de comportamento, a família já angustiada, já com indícios de estresse do cuidador.
o que é que nós, profissionais de saúde, precisamos abordar? Como é que a gente deve orientar? Já né? entra aí no terceiro ponto do protocolo DICA, né? Que o primeiro é descrever, investigar e agora criar um plano, né? Aí o C é de criar um plano. Como é que a gente agora vai abordar esse paciente? Olha, primeiro a gente já tentou investigando, tentar identificar a causa. Se a causa for o cuidador, a gente troca o cuidador. Se a causa é o ambiente, a gente ajeita aquela casa. Troca o cuidador não, orienta o cuidador, né? Trocar o cuidador. Vai demitir no mínimo. Não, pode trocar, demita esse cabra que tá ruim, não presta não. Às vezes Às vezes ele tá agitado no banho porque, de repente, ele é uma pessoa, um exemplo, um homem, um idoso, Exato. que não se sente bem em que uma pessoa do sexo feminino dê banho nele. Ele sente, enfim, ele se sente mal por conta disso, ou o contrário. Então, assim, às vezes enfim... Às vezes tem que trocar o cuidador mesmo. Então, pronto. Então, a gente vai investigar. Investigou, a gente conseguiu identificar a causa, controla IC, sei lá, ajuda ali a infecção urinária dele. Bom, essa coisa mais palpável a gente vai consertar e aí a gente já está tratando do sintoma comportamental. Beleza, mas tem outras coisas no nosso comportamento que a gente pode fazer também. Coisas não farmacológicas, como, por exemplo, a comunicação com esse paciente. Rafa, deixa eu só te interromper. Isso que você falou é essencial, né? Então, tratamento de sintoma comportamental da demência. Primeiro, medidas não farmacológicas. Gostei do parênteses. Segundo, medidas não farmacológicas. E em terceiro... Caso as medidas não farmacológicas não sejam, não logrem efeito, bota lá em quinto. você vai avaliar a medicação. A gente fala um pouquinho mais pra frente. Que situações começa logo a medicação. Exato. Mas essa palavra que tu falou, Rafa, é chave. As principais medidas são medidas não farmacológicas. E aí a gente vai ter que ter um auxílio, na grande maioria das vezes, de profissionais que vão estar junto da gente, né, Rafa? Exato. Nós, como médico, muitas vezes não conseguimos administrar todas as intervenções. Nós vai ter que ter o principal, talvez, né, profissional nessa área é o terapeuta ocupacional, mas vai entrar o fonoaudiólogo, o fisioterapeuta, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o educador físico, o psicólogo. Claro. Vezes, né? E trazer a família, o cuidador, orientar bem o cuidador para ter todo o conhecimento, para como manejar as situações mais difíceis, né? Porque acho que muitas vezes só fazendo isso já resolve boa parte do problema. Às vezes só é educação frente sobre o que é aquela doença, sobre o que é aquele sintoma que ele faz com que mude e que se encare diferente. E como se comunicar com esse paciente faz toda a diferença. Eu atendi um paciente terça-feira, quarta-feira, sei lá, e ela dizendo, eu não aguento mais cuidar desse meu avô. Ela dizendo, ele é muito ignorante, ela falava, ele briga comigo, ele grita comigo. Eu disse, o que é que ele tem? Ele disse, não, ele tem uma demência de Alzheimer, não sei o quê. É muito difícil. Aí, às vezes, ele diz assim, você vai me dar um remédio. Aí eu digo, eu só dou se eu quiser. Aí fica naquela coisa. Aí ela grita com ele. Isso de não me bater é uma coisa principal que a gente Aí ele falar. grita com ela, ela grita com ele. Eu digo, olha, você tá fazendo um espelho. Se você fica irritada com a irritação dele, ele fica mais irritado com você e vocês vão ficar gritando e brigando com o outro. Isso vai resolver o quê? Deixa eu dar um exemplo prático, né? Uma vez eu tava com uma colega médica, ela deu um exemplo que depois eu apliquei com outro paciente meu que deu certo, né? Então o paciente que ele tava em casa dizia que aquilo não era casa dele. Tinha um delírio, ele é uma crença de que aquilo não era casa dele, né? Que aquilo ele tava em outro local e ele queria ir pra casa dele, né? O que é que adianta se eu disser, isso é sua casa? Isso aqui é sua casa. Veja, ele não vai acreditar. Muitas vezes ele tem esse sintoma, pode ser um sintoma delirante. Às vezes é uma questão mais de reconhecimento visoespacial, mas pode ser uma coisa delirante. Aquilo não é minha casa, me tiraram da minha casa. Então não adianta você ficar, isso aqui é sua casa, olha aqui, sua casa. Não adianta. Entrando em conflito, né? O que a colega fez? Depois eu fiz com um paciente meu e deu certo também, né? Não é minha casa, então tá certo. Então, obviamente, isso é uma coisa que já tava num nível de estresse muito maior. Obviamente, você vai tentar mudar de assunto, você vai tentar direcionar para outra atividade, mas não deu certo nesse caso. Então tá certo, papai. Vamos pra sua casa? Então ela pegou uma mochilinha, colocou, enfim, uma roupa, sei lá o que é que foi. Pegou ele, colocou ele no carro, deu uma volta no quarteirão e voltou. Já fiz isso várias papai, vezes. estamos em casa. E ele não ficou mais agitado, né? Tinha outra senhorinha que ela tinha um delírio em relação à televisão. Então ela dizia que as pessoas falavam com ela falava com as pessoas, ela dava boa noite para William Bonner, bom dia para Fátima Bernardes. Ela nunca chegava, ela nunca ia de camisola nem nada. Tinha que estar bem arrumada. Na frente da televisão, ela tem que estar arrumada na frente de Fátima Bernardes, né? Da televisão. Ela sempre é bem arrumadinha, né? E os mulheres começaram a se incomodar muito. Ela fica falando com Fátima Bernardes, fica falando com a televisão. Ela fica lá achando que eles estão dentro da minha casa. Dona fulaninha, sua mãe fica agitada, ela fica inquieta por conta disso? Não, ela fica de boa, ela falou assim, ela fica bem.
Então, a gente conversar com esse familiar que esse sintoma Por não que é é um alvo, problema? não é alvo de tratamento nesse caso. Aí você vai ter que, muitas vezes, você vai tratar no sentido de informar, psicoeducar aquela família. Excelente. É o reassurance, né? Reassurance. É aquela tranquilizar. pergunta. Olha, se você olhar, tem aqui no livro da gente de geriatria, ele coloca assim, quando você nortear o tratamento. E uma das perguntas que ele fala é justamente isso que você está falando. Ele bota, por que esse comportamento é um problema? Por que é um problema? Certo? Às vezes, por que essa deambulação ela é um problema? Existem vários motivos de ser, mas por que ele caminhar assim um pouquinho dentro de casa é um problema? Será que a gente vai ter que medicalizar tudo, né? E isso é uma coisa muito importante. Bom, Agora só mudando um pouquinho para técnicas de comunicação, que eu acho que vale a pena só a gente falar algumas dicas aqui para o pessoal. Então, existem várias formas de você falar com a pessoa que tem demência, né? A primeira delas é você chamar o indivíduo pelo nome que ele se reconhece bem, né? Rodrigo, Manga, sei lá, né? Olha, aqui sou eu. Nunca desafiar, isso é uma coisa que eu sempre falo. Nunca desafiar. Não aqui, entrar em conflito. Não é Silvio Santos, a gente não tá querendo saber se ele tá sabendo ou não. Desde que eu, como médico, quando for fazer a avaliação, faço. Não desafie. Então não fica, quem sou eu? Aí o pessoal fica, quem sou eu? Eu sou Rafa, filho de Lu. Não, pra que isso? Constrange, gera desconforto no idoso e ele fica ali, ai meu Deus, e agora? Aí fecha os olhos, você vê várias vezes, o idoso fecha o olho, não quer ver ninguém. Ah, ele fecha o olho, não quer conversar. Claro, porque ela tá sendo constrangida. Então chega e já vai dizendo, olha, vovô, sou eu, Rafael, tô aqui vindo lhe ver, manhinha, Lúcia, sua filha, tá vindo. Por exemplo, então você vai evitar o constrangimento, chamando pelo nome. E ficar testando, né? Que dia é hoje? Eita, Hoje é que dia? Qual é o mês mesmo? Depois da terça, vem que dia quarta. Eu disse, minha gente, vocês querem ensinar pra um senhor de 90 anos que depois da terça é quarta? Não existe. Ele tá sem saber porque ele tem uma demência. Então é uma doença. Você não vai consertar desafiando ele. Não é isso. Vai gerar constrangimento e agonia. E isso pode gerar agitação, rejeição ao cuidado e tudo mais. Então, manter contato visual, sempre abordar de frente e não de lado, sem ele estar vendo nada. Sem ter conquistado a atenção. Sem ter conquistado a atenção. Então chama ele, falar devagar, ter um discurso simples. Tudo isso faz a diferença. Porque ele vai entender que está sendo direcionado para ele e ele não vai ter nenhuma surpresa. Outra, falar poucas coisas e que sejam significativas, com poucas palavras. Então não adianta eu falar um discurso bem complexo sobre o motivo que ele tem de tomar um antibiótico porque... Ou fazer perguntas muito abertas. Muito abertas. Não tem, é sim, não. Olha, tá aqui, a opção é essa. Então, direto. Isso sempre assim, de acordo com o estágio daquela doença, né? Sempre tem que, de acordo... E é sempre que as estratégias vão mudando com a evolução da doença. Exato. Então, evitar palavras negativas. Eu digo isso muito para meus pacientes. A seguinte frase. A palavra não morreu. Acabou, não tem não mais. É só sim. Tudo é sim. Agora, não significa que a gente vai fazer o que ele quer. Nem sempre, Rafa, nem sempre. Mas tenha calma, deixa eu dizer. Deixa eu justificar que eu vou chegar lá. Não significa que a gente vai fazer o que ele quer. O que vai ser feito é o que é o correto. Mas você não vai entrar em embate com ele. Ah, eu quero comer cocô, sei lá. Aí, não, cocô não se come. Não adianta. Eu disse, oxente, peraí, papai, só um instante, ó, vamos aqui. Comer uma pizza? Aqui tá uma pizza. Talvez outra pizza seja boa. Outra coisa, mudar o foco. Mudar o foco. Mudar o rumo da prosa. Eu costumo dizer... O rumo da prosa. Insistindo numa coisa, olha, peça, nesse momento, tente mudar o foco, né? Distrair, mudar o rumo da prosa, né? Sai pra passear, né? Então, muitas vezes... isso só resolve. Eu quero sair. Opa, peraí, vamos sair sim, vamos se organizar e tal. Olha, fulaninho tá vindo de repente. Pode ser, vamos esperar ele chegar, vamos tomando banho aqui, aí esquece, passa aquilo. Então não vai dizer, não pode sair não sei o que e tal. Então não tem por que eu entrar em embate, entrar em conflito e gerar um transtorno. Claro que outra coisa é aquele paciente que fica perguntando pela mãe. Vai adiantar você ficar dizendo, mas sua mãe morreu. Aí ele vai chorar a morte da mãe de novo. Então, eu tive paciente que toda semana chorava a morte da mãe. É o que a gente chama de a mentira do bem. Exato. Ok, daqui a pouquinho ela tá chegando. Pronto, então, mudar o foco, né? Mudar o foco pra outra questão. Normalmente isso... Exato. Mudar o foco. Eu acho que resumindo tudo é mudar o foco. Outras terapias podem ser importantes, né? A gente sabe que tem uma série de estudos. Musicoterapia, aromaterapia. Então, enfim, existem várias outras terapias que a gente precisa ativação muito comportamental, do atividade apoio. física, enfim, uma série de... A gente precisa muito do apoio da equipe multidisciplinar, né? Educação física, terapia com animais, muita gente gosta de terapia com cavalos, né? Então tem muitas opções, tem uma área de interação
em relação à inteligência, inteligência artificial, não é bem o nome, mas com robôs, né? Com animais robôs, com pessoas robôs para interagir com os idosos. Tem alguns estudos nessa área. Tem lugar que tá faltando gente, né? Então é isso. E, Rodrigo, a gente falou aí das medidas não farmacológicas. E quando é o momento da gente pensar em introduzir medicação e que medicações a gente deve pensar em introduzir? Então, mais uma vez, só reafirmando, primeiro tratamento, medida não farmacológica. Quando essas medidas não farmacológicas, Daniel, a gente sabe que muitas vezes é difícil da gente conseguir empregar para todo mundo, você conseguir colocar o paciente no educador físico, colocar um terapeuta ocupacional para ir para casa daquele sujeito. Às vezes é difícil de você realmente conseguir fazer para todo mundo, mas é o que você faça. E uma vez que você não consiga ter sucesso com essas medidas não farmacológicas, aí que você vai tentar as terapias medicamentosas. Então, Rodrigo, a gente falou das terapias não farmacológicas, da importância. Já frisamos que essa é a essência do tratamento, do manejo do BPST. Mas quando é o momento de a gente pensar em tratamento farmacológico e que opções medicamentosas a gente deve lançar mão? Então, sempre, como você falou, sempre primeiro medidas não farmacológicas. Quais são as situações, Daniel, que a gente vai entrar logo com medicação? Tem algumas situações específicas que a gente vai entrar, começar logo a fazer medicações nesse paciente com alteração comportamental da demência. Então, se o paciente tem uma depressão grave com risco de suicídio, você vai começar logo as medicações antidepressivas. No paciente que tem uma psicose, sintomas psicóticos graves, que vão colocar ele ou outras pessoas em risco, ou no paciente que tem uma agitação psicomotora grave, que também vai estar colocando ele ou outras pessoas em risco naquele momento. Então, se você vê realmente que é um paciente que está com uma agitação muito grave, que está quebrando tudo, que está realmente sendo heteroagressivo, e realmente você você nem vai conseguir fazer uma medida não farmacológica, aí sim, você vai começar com as medicações. Em relação às medicações, Daniel, isso você vai começar com medicação, e obviamente nos casos que você faz as medidas não farmacológicas, você reavalia aquelas medidas, você vê realmente que você não está tendo sucesso, aí sim você pode partir para usar as medicações. E que medicações? Peraí, calma. Quais são as medicações autorizadas pelo FDA para o tratamento de sintomas comportamentais? Então, pelo FDA não tem nenhuma medicação de zero. Não tem nenhuma medicação que é aprovada para esse fim. Na agência regulatória da Europa, e eu acho que do Canadá também, se eu não me engano. Do Canadá, enfim, acho que do Canadá, enfim, tem alguma agência regulatória que você que tem aprovação da risperidona. É do Canadá. Era do Canadá. Da Europa também. Europa também. Eu acho que me lembro do Canadá, eu vi que é risperidona. Então, na agência regulatória da Europa, ela tem aprovação para risperidona para os tratamentos, para tratamento farmacológico da demência. Então, só falando um pouquinho, passando um pouquinho as indicações. Por exemplo, na depressão, Daniel, existem alguns enfim, estudos. Eu estava vendo até uma revisão sistemática, acho que 2000, enfim, 2020, foi 2021, que avaliou os tratamentos farmacológicos para a depressão da demência. Em geral, são resultados muito frustros. Geralmente, os antidepressivos não se separam do placebo. Então, mas assim, muitas vezes você não tem estudos adequados, né? Por exemplo, estava vendo um estudo que avaliou sertralina, clomipramina, citalopram, mirtazapina, e foi algum outro antidepressivo. Fizeram uma revisão sistemática que só 9 estudos ficaram, porque todos os outros eram de má qualidade. Não tinha, por exemplo, nenhum estudo com venlafaxina. Então a gente não consegue, os estudos não mostram eficácia, não mostram que se separam do placebo, os antidepressivos, mas assim, são poucos estudos, a gente realmente não tem, a ausência de evidência não quer dizer que você não vai ter eficácia. Então realmente, como nessa depressão, que é uma depressão que a gente entende como sendo uma depressão depressão importante, é uma depressão que está trazendo um sofrimento para aquela pessoa, a gente vai sim usar medicações antidepressivas. Então a gente vai usar medicações antidepressivas que sejam seguras, em geral, para se fazer no idoso. A gente normalmente vai preferir fazer o ISRS, os duais em algumas situações, e a mirtazapina. É o que assim, tem mais estudos para a depressão da demência. Então, mas em geral, é importante que você tenha isso em mente, que os estudos mostram que você
geralmente, na maioria das vezes, o antidepressivo nos pacientes com depressão na demência não vão se separar do placebo. Então, outra coisa importante também de terapia farmacológica é a gente lançar mão das medicações utilizadas para demência, né, os sintomáticos, como os anticolinesteráticos e eventualmente a memantina. Perfeito. Então, assim, isso aí se você tem um paciente com tração Já comportamental tá aí, né? e você não está usando e tem o diagnóstico de demência, né? Enfim, demência da doença de Alzheimer, demência por corpos de Levy, que você deveria estar usando um inibidor de acetilcolinesterase. Então, por que você não está fazendo? Então, primeiro é realmente fazer... Porque muitas vezes os anticolinesteráticos, eles até têm pouco impacto positivo nas alterações cognitivas em si, mas há um grande impacto, pelo menos um impacto moderado. Grande, você está sendo... Grande, eu estou sendo otimista, mas pelo menos um impacto ali, enfim, modesto a moderado nos BPSDs. É bem controverso, fez muito impacto, mas a gente tem, por exemplo, eu friso aqui, uma das situações que a gente tem um impacto muito importante é na demência com corpos de Levy. A gente sabe que é uma demência que a gente avalia que é uma demência muito hipocolinética, mais do que a demência de Alzheimer. E você tem um risco muito grande de usar antipsicóticos. Embora você vai ter muitos sintomas psicóticos, tem um risco muito grande de você fazer sintomas extrapiramidais. Tem uma hipersensibilidade aos antipsicóticos, né? Então você vai muitas vezes os anticolinesteráticos, principalmente a rivastigmina e também a donepezila, tem mostrado eficácia para você tratar a psicose na demência com corpos de Levy. Então, já falando da psicose, né? Então, a psicose, você realmente vai tratar quando como eu falei, são sintomas graves e que você realmente está trazendo um sofrimento, tanto para o paciente como para os cuidadores. E você, em geral, vai procurar utilizar antipsicóticos atípicos. O que tem mais estudos é a risperidona. Você vai usar doses menores que você vai utilizar num paciente com transtorno psicótico. Esquizofrenia. Não é a que a gente mais usa, né? O que tem mais estudos é a risperidona, né? Enfim, de estudos, o que tem mais é a risperidona. Mas o que a gente tem evidências também com aripiprazol, né? Tem algumas evidências com aripiprazol e alguns estudos também com olanzapina. Que a gente mais utiliza é a quetiapina. É a quetiapina, né? Mas que nos estudos, a quetiapina, embora na prática a gente faça, e veja que muitas vezes tem sim tem eficácia, nos estudos, a quetiapina é o que tem menos eficácia para sons comportamentais mais graves, como psicose e agitação. Então, na psicose da doença de Parkinson, por exemplo, a gente só teria a indicação de fazer a quetiapina ou a clozapina, porque todos os outros teriam um risco maior de você ter sintomas extrapiramidais. Mas é importante frisar muito do uso dos antipsicóticos na demência. Na agitação, só falar um pouquinho da agitação também. A gente tem evidências, a maioria das evidências são com os antipsicóticos também, em termos de eficácia para tratar a agitação. Mas na agitação a gente vê também que tem muitos estudos com uma resposta adequada aos antidepressivos, principalmente o citalopram. Qual o problema? Porque o estudo que mais que avaliou o impacto maior do citalopram, o CITAD, ele avaliou a dose de 30 mg de citalopram, que é uma dose que não é permitida, pelo FDA. Pelo FDA é só 20 mg. Então o que a gente tem mais de evidência para agitação na demência é o citalopram, mas a gente poderia utilizar outras medicações serotoninérgicas, que talvez tivessem eficácia. E também alguns estudos com a trazodona, tanto na demência da doença de Alzheimer, como também em DFT. Então na agitação a gente poderia usar essas medicações. Mas aí na agitação psicomotora grave, realmente muitas vezes a gente vai ter que abrir mão, vai ter que lançar mão dos antipsicóticos atípicos. Então, qual é o problema dos antipsicóticos atípicos? Desde 2002, 2003, começou a haver alguns estudos que você poderia ter um aumento de eventos cerebrovasculares e aumento de mortalidade geral com os antipsicóticos. Então, em 2005, o FDA lançou um black box, um FDA warning, em relação ao risco dos antipsicóticos nos pacientes com demência. Esses primeiros estudos foram com a risperidona, mas depois viu-se que tinha um risco também com risperidona, quetiapina e olanzapina. Por mecanismos ainda não tão bem esclarecidos. A gente sabe que essas medicações
contribuem para ganho de peso, contribuem para dislipidemia. Mas não é isso, Ela Daniel. aumenta o Por quê? intervalo QT. Mas não é isso. Por quê? Porque não é somente isso. Porque a mortalidade, aumenta a mortalidade principalmente no início do tratamento. Nos primeiros 30, 45 dias, essa mortalidade é maior. A gente não sabe exatamente. Tem efeito colateral, tem muitos vieses que podem acontecer, enfim, por causas cardíacas, né? Mas a gente sabe que são pacientes mais graves, então, enfim, pode ter esse viés da gravidade. Lembrar que, idealmente, esses pacientes que você vai começar antipsicóticos, idealmente você deveria fazer um eletrocardiograma para avaliar se existe o prolongamento do intervalo QT, checar se o paciente já não está utilizando outras drogas que alargam o intervalo QT, né? Se é um intervalo QT maior do que 15 milissegundos, ou se ao começar o antipsicótico aumenta em 25% a duração do intervalo QT, você tem que ficar atento à possibilidade de reduzir ou suspender essas medicações. Então, assim, aí, esse risco para os antipsicóticos, em 2005 foi para os antipsicóticos atípicos, em 2008 viu-se que o haloperidol, um antipsicótico típico de alta potência, tem um risco 2 vezes maior de mortalidade que a risperidona. Então é para todos os antipsicóticos. O que é mais bem comprovado, existem alguns estudos avaliando o antipsicótico no idoso de forma geral, mas o que tem mais evidência realmente de risco por aumento de eventos cerebrovasculares, causas cardíacas e aumento de mortalidade geral são com os antipsicóticos de forma geral. Então, como é que a gente vai fazer isso? Então a gente vai fazer, quando a gente precisa, a gente vai fazer um antipsicótico na menor dose possível e a gente vai ter que fazer esse tratamento normalmente se recomenda 12 a 16 semanas. Então, geralmente vai fazer por 12 semanas, se o paciente teve um benefício com aquela medicação, e depois de 12 semanas, você vai tentar tirar essa medicação. Se você tira essa medicação e o paciente volta a ter aquele sintoma de forma importante, a agitação psicomotora mais grave, uma psicose que também seja clinicamente significativa, você pode tentar novamente usar esse antipsicótico e depois de 12 semanas você vai reavaliar e tentar tirar novamente esse antipsicótico. Caso nessa segunda tentativa você não consiga tirar, aí você tem respaldo para deixar essa medicação por um período mais prolongado. Mas sempre tentar tirar essas medicações. Perfeito. Outra coisa... E na depressão a gente vai usar por no mínimo, então se você usar um antidepressivo no paciente com depressão na demência, você vai usar no mínimo por 6 meses. Você vai usar por 6 meses esse antidepressivo e depois você vai reavaliar. Tem alguns estudos que mostram o benefício do uso mais prolongado, para até 2 anos. Mas assim, colocar na cabeça, então, antidepressivo, usar por no mínimo 6 meses, se você for usar. Antipsicótico, 12 semanas. E aí você vai reavaliar, retirar esses tratamentos. Outro tratamento que é medicamentoso, que a gente pode vir a lançar mão, quando a gente está diante de um paciente idoso com demência com apatia, é o metilfenidato, né? Com respostas até interessantes. É o único que tem evidências positivas, é o metilfenidato, né? Você vai começar aí com a dose baixa, dose 5mg, e vai aumentando. Tem estudos que falam que nos estudos até 40mg do metilfenidato, você vai usar essa medicação 2 a 3 vezes ao dia. Realmente é a única medicação que a gente tem como evidência para tratar a apatia. Algumas vezes você lança mão de algumas medicações duais, que tem efeito mais... Algumas medicações duais. Você pode tentar fazer, mas enfim, é uma coisa bem off-label, que às vezes você tem alguma resposta. Por exemplo, a venlafaxina, que tem uma ação numa dose maior, vai ter uma ação mais noradrenérgica, onde a desvenlafaxina, que teria uma ação mais noradrenérgica, e poderiam ter alguma melhora na apatia, mas de estudo você está corretíssimo, né? A única medicação que a gente tem de estudo para apatia realmente é o metilfenidato. Pessoalmente, tu percebe a melhora com o metilfenidato? Rafa, é uma coisa assim que a gente tem que ter muita parcimônia para utilizar. Usei poucas vezes. Porque muitas vezes realmente, algumas vezes que eu utilizei não tive tanta resposta. E é uma medicação que a gente tem que ter cuidado de utilizar no idoso, né? Então, e para finalizar, né, nesse cenário de idoso com BPSD importante, que não melhora com medidas não farmacológicas, que você tentou essas opções medicamentosas aí que a gente citou, uma coisa que tem ganho cada vez mais espaço é o uso do cannabis, dos canabinoides, né? O cannabis medicinal, principalmente aí o canabidiol. Né? Tem muito estudo com THC também, viu, Daniel? THC e canabidiol. Que a gente não vai se aprofundar nesse tema, porque a gente já reservou, muito em breve, já está ali programado, um dos próximos episódios aqui do nosso podcast vai ser só sobre o uso de cannabis na geriatria. Então, fiquem atentos aí, tá? Olha aí.
Bom, eu acho que a gente falou sobre muita coisa, né? Acho que é isso. Acho que deu pra gente dar uma revisada boa aí em BPST. Sim. Rodrigo, te agradeço demais. E quero dizer pra vocês, vou anunciar, viu, Rafa? Bota aí. A novidade da família do Envelhecer com Saúde. Você tá sabendo, Rodrigo? Tô sabendo agora, vocês me contaram. E já vou fazer parte. O Envelhecer com Saúde tá crescendo, tá? E agora nós temos um braço do Envelhecer com Saúde que vai se chamar Gericlass. Gericlass. Um novo perfil no Instagram, tá? Em que esse vai ser um perfil direcionado para conteúdo sobre o ensino da geriatria para profissionais de saúde, especificamente para médicos, tá? É uma linguagem mais técnica, tá? Didática, né? Bem didática para facilitar ainda mais o aprendizado da geriatria. É pleonasmo, vocês e didática assim, não precisa nem falar. E vai tá muito legal. Então, em breve, quando for ao ar esse podcast, vai ser sucesso, viu? Vai ser sucesso. Já vai ter sido lançado. O Envelhecer com Saúde continuará existindo, mas numa tocada mais de informação importantíssima de educação em saúde para o cuidado do idoso, voltada principalmente para família, os cuidadores do idoso e o próprio idoso, tá bom? Que também terá informações importantes para o médico, porque afinal de contas a gente está lidando com aquele paciente e informações do dia a dia vão ser importantes para quem lida com ele também. A gente achou interessante fazer isso para que fique um conteúdo bacana para o profissional de saúde, para o médico que lida com o idoso, lá no Gericlass e no Envelhecer com Saúde para quem Perfeito. É isso aí. Familiar de idoso. Tá bom? Essa é a novidade. Gericlass. Se você ainda não segue o Gericlass, vai lá e segue Gericlass. Eita, peixe. Aula de geriatria no inglês, né? Olha aí. Então é isso. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Daniel. Obrigado, Rafa. Valeu. Eu que agradeço estar falando desse tema importante, né? Então, só pra finalizar, se dar uma dica pra quem quiser ver um filme, né, que vai entender um pouquinho como é que o idoso se sente nessa situação, é o filme Meu Pai. Eita, é um filme com muito Anthony bom. Hopkins e com uma atriz que é a filha dele, que é uma atriz incrível, que eu enfim, não lembro agora o nome dela. Mas Meu Pai, porque é um filme que traz a visão a demência do paciente, né? na visão do paciente. Então toda a edição do filme, todo o roteiro do filme é como o paciente se sente. A gente fica demente. Então a gente fica angustiado, a gente fica sem entender o que está acontecendo, porque é como o paciente muitas vezes se sente. Então a dica de filme é Meu Pai. Ganhou o Oscar. Ganhou o Oscar. Beleza. A gente recomendou já uma vez. Recomendou. A gente já fez uma sessão sobre isso. Obrigado, gente. Obrigado mais uma vez. Obrigado a todos que acompanharam a gente até agora. E até a próxima, né? Até a Maravilha. próxima. Um forte abraço, pessoal. A gente se vê no próximo episódio.